Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Sexta. Mais tarde, Raskolnikov saberia casualmente porque aquele homem e sua esposa haviam convidado Lizaveta. O negócio era bem ordinário e não o continha em si nada de especial. Vindos do interior e pobres, eles vendiam diversas coisas, roupas etc., tudo de uso feminino. Como não era proveitoso vender no mercado, estavam à procura de uma revendedora, e Lizaveta miria com isso, cobrava comissões, arranjava negócios e possuía grande experiência, porque era muito honesta e sempre fixava o preço que se pagava depois, o mínimo. De modo geral, ela falava pouco e, como já fora dito, andava humilde e temerosa. Nos últimos tempos, Raskolnikov ia ficando supersticioso. Os rastros da superstição permaneceriam nele por muito tempo ainda, quase inapagáveis. Ele sempre tenderia, mais tarde, a atribuir a todo aquele negócio certo caráter estranho ou enigmático, que teria sido condicionado pela presença das influências e coincidências peculiares. Ainda no inverno, um estudante conhecido, Pokorev, que partia para Kharkiv, comunicara-lhe numa conversa o endereço da velha Aliona Ivanovna, caso precisasse posteriormente empenhar a ela alguma coisa. Raskolnikov passou muito tempo sem a visitar, já que vivia, bem ou mal, de aulas e outros bicos. Recordou o endereço havia 1 mês e meio, tendo 2 coisas que serviriam de penhor, o velho relógio de prata do seu pai e um pequeno anel de ouro com 3 pedrinhas vermelhas que a irmã lhe dera, quando da despedida como lembrança. Ele decidiu penhorar o anel, ainda sem saber nada de especial a respeito da velha, sentiu um asco irreprimível por ela, desde o primeiro encontro, tomou-lhe 2 notinhas. A caminho de casa, entra numa tabernazinha ordinária. Pediu chá, sentou-se e ficou cismando. Uma ideia estranha eclodia em sua cabeça, feito um pinto a sair do ovo, e ocupava-o muito. Um estudante, que Raskolnikov não conhecia nem lembrava, e um jovem oficial estavam sentados à outra mesa, quase ao lado dele. Ao jogarem sinuca, eles começaram a tomar chá. De súbito, ele ouviu o estudante falar com o oficial sobre a usurária Aliona Ivanovna, viúva do servidor de 14ª classe, e repassar-lhe o endereço dela. Só isso já pareceu a Raskolnikov algo estranho. Voltava justamente de sua casa e eis que ouviu conversarem sobre ela. Era, sem dúvida, uma casualidade, mas ele não poderia mais afastar sua impressão bem inabitual, e, como que para lhe prestar um serviço, o estudante se pôs ainda por cima, a contar ao seu colega diversos detalhes acerca de Aliona Ivanovna. Ela é boa gente, dizia o estudante, sempre dá para pedir-lhe empréstimo. É rica que nem um judeu, pode entregar 5.000 de uma vez, mas não prescinde daqueles penhores de 1 rublo só. Muitos dos nossos já procuraram por ela. É pena que seja tão sórdida, e começou a contar como a velha era maldosa e pirracenta, vendia logo o penhor se o freguês atrasasse o pagamento por apenas um dia, emprestava 1/4 do valor da coisa, cobrando 5 e até 7% ao mês etc. Prolixo que estava, o estudante relatou, além disso, que a pequena e nojenta velha tinha uma irmã chamada Lizaveta, em quem batia a cada instante mantendo-a numa escravidão absoluta, como uma criança, embora Lizaveta tivesse pelo menos 8 verchoks de altura. Eis aí outro fenômeno, exclamou o estudante e deu uma gargalhada. Eles passaram a falar de Lizaveta. O estudante contava sobre ela com um deleite particular e ria o tempo todo, enquanto o oficial escutava com muito interesse e pedia que o estudante mandasse aquela Lizaveta vir costurar as roupas debaixo dele. Sem ter dito uma só palavra, Raskolnikov soube tudo. Lizaveta era a meia-irmã mais nova da velha, elas nasceram de mães diferentes, e tinha já 35 anos. Ela trabalhava para a irmã dias e noites, servia em casa de cozinheira e lavadeira e, fora isso, costurava coisas para vender e mesmo se incumbia de lavar o chão em casas alheias, entregando todo o dinheiro à velha. Sem a permissão dela, não se atrevia a aceitar nenhuma encomenda, nenhum trabalho. E a velha já tinha feito o seu testamento, segundo o qual Lizaveta, que estava a par disso, não receberia um tostão furado, exceto os móveis, cadeiras e tal, todo o dinheiro seria destinado a um convento da província de N******, para que se servisse lá um eterno ofício em memória da velha. Sem pertencer à classe dos servidores, Lizaveta era burguesa, solteira e muito desajeitada em aparência, de estatura notavelmente alta, de pernas compridas e como que distorcidas, sempre usava os botins cambaios de pele de bode e andava asseada. Todavia, o principal, que o estudante achava espantoso e engraçado, era que Lizaveta ficava, volta e meia, grávida. Mas tu dás-as que ela é feia, replicou o oficial. Sim, tão morena feito um soldado travestido, mas sabes, não é tão feia assim. Seu rosto é tão bondoso, e os olhos também. Até demais. A prova é que muitos gostam dela. Tão dócil e sossegada, tão caladinha, e consente tudo. E seu sorriso é muito bonito. Pois tu também gostas dela. O oficial ficou rindo. Por estranheza. Não, digo-te uma coisa. Eu roubaria e mataria aquela velha maldita e, pode ter certeza, sem o menor remorso. Acrescentou o estudante com ardor. O oficial se pôs novamente a rir, e Raskolnikov estremeceu. Como isso era estranho.
Permite que te faça uma pergunta séria. O estudante ficou empolgado. É claro que estava agora brincando, mas olha, por um lado uma velhota boba, inútil, nula, maldosa e doente, de que ninguém precisa é que, pelo contrário, é nociva para todos, nem sequer sabe para que está vivendo e vai morrer, por si só, amanhã mesmo. Entendes? Entendes? Pois bem, entendo. Respondeu o oficial, fitando o companheiro entusiasmado. Continua ouvindo. Por outro lado, aquelas pessoas jovens e frescas que perecem, por toda a parte, em vão, sem apoio, milhares de pessoas. 100,000 bons negócios e iniciativas é que se pode ajeitar e melhorar com o dinheiro da velha, destinado para o convento. Centenas ou, talvez, milhares de existências fadadas à vadiagem, dezenas de famílias salvas da miséria, da degradação, da morte, da devassidão, dos hospitais venéreos. E tudo isso com o dinheiro dela. Mata-a e pega seu dinheiro para te dedicares depois a servir, com ele, toda a humanidade e a causa comum. Achas que um crimezinho minúsculo não fica apagado com milhares de boas ações? Por uma só vida, milhares de vidas salvas da podridão e degradação. Uma morte e 100 vidas em troca, isso aí é aritmética. E quanto é que vale, naquela balança geral, a vida de uma velhota tísica, boba e malvada? Não vale mais que a vida de um piolho ou uma barata, nem isso vale, pois a velhota é nociva. Está roendo a vida dos outros, mordeu, há pouco, o dedo de Lisaveta por maldade, e quase o cortaram fora. Por certo, ela não merece viver. Notou o oficial, mas a natureza é que está nisso. Meu irmão, a natureza é corrigida e direcionada, sem isso, a gente teria de afundar nos preconceitos. Sem isso, não haveria nenhum grande homem. Dizem por aí, dever, consciência, eu cá não quero dizer nada contra o dever e a consciência, mas como é que a gente os percebe? Espera, tenho mais uma pergunta a fazer-te. Escuta. Não, espera tu mesmo, eu é que vou fazer uma pergunta. Escuta. Bem. Estás agora falando e palestrando, mas diz-me, vais matar a velha pessoalmente ou não? É claro que não. É uma questão de justiça. Aqui nem se trata de mim. E eu acho que, se tu mesmo não te atreves, não há nisso nenhuma justiça. Vamos jogar mais uma partida. Raskolnikov ficou extremamente emocionado. Eram, bem entendido, as mais ordinárias e frequentes conversas e ideias da juventude, que ele já ouvira várias vezes, apenas em outras formas e com outros propósitos. Mas porque logo agora chegou a ouvir justamente essa conversa e essas ideias quando em sua própria cabeça acabavam de despontar, os mesmíssimos pensamentos. E porque logo agora surgiu, de repente, essa conversa sobre a velha, acabando ele de conceber o embrião de sua ideia na casa dela. A coincidência sempre lhe pareceria estranha. Essa ínfima conversa de Botequim exerceria sobre ele uma influência descomunal, à medida que sua intenção fosse ganhando corpo, como se realmente houvesse nisso alguma predefinição ou algum sinal. Ao regressar da cenaia, ele desabou no sofá e passou uma hora inteira sentado lá, imóvel. Entretanto escureceu, ele não tinha velas, nem lhe viria à cabeça acender uma. Jamais conseguiria lembrar se pensava em alguma coisa, nesse meio tempo. Sentiu, afinal, sua febre recente e, tomado de calafrios, adivinhou, com prazer, que também poderia deitar-se no sofá. Pouco depois, um sono de chumbo se apossou dele, como que o oprimindo. Ele dormiu por um tempo incomumente longo, sem sonhos. Nastácia, que entrou no seu quarto às 10 horas da manhã seguinte, despertou-o a muito custo. Trouxe-lhe chá e pão. O chá, outra vez reaproveitado, estava, de novo, no bule dela. Eita, que dorminhoco! Exclamou a criada com indignação. Só dorme e dorme. Ele se levantou com esforço. Doía-lhe a cabeça. Uma vez em pé, fez uns passos no seu cubículo e tornou a cair no sofá. Dormir de novo! Exclamou Nastácia. Será que estás doente? Ele não respondeu nada. Queres chá? Mais tarde. Disse Raskolnikov com esforço, fechando de novo os olhos e virando-se para a parede. Nastácia ficou em cima dele. Talvez esteja mesmo doente. Disse ela, virou-lhe as costas e saiu. Retornou às 2 horas, trazendo uma sopa. Ele estava deitado, como dantes. Nem tinha tocado no chá. Nastácia ficou mesmo sentida e começou a empurrá-lo com raiva. Chega de dormir! Gritou, mirando-o com asco. Ele se soergueu e ficou sentado, mas não lhe disse nada, de olhos no chão. Estás doente ou não? Perguntou Nastácia, sem receber nenhuma resposta. Devias, pelo menos, dar uma volta. Disse ela, após uma pausa, pegar um ventinho. Vais comer, hein? Depois. Articulou ele com uma voz fraca. Vai embora. E agitou a mão. Ela demorou mais um pouco, olhando para ele com doida e retirou-se. Uns minutos depois, o jovem ergueu os olhos e ficou muito tempo fitando o chá e a sopa. Pegou, a seguir, o pão, tomou a colher e começou a comer. Ele comeu pouco, sem apetite, umas 3 ou 4 colheradas, de modo maquinal.
Sua dor de cabeça diminuiu. Ao almoçar, Raskolnikov se estendeu outra vez no sofá, todavia, não conseguiu mais adormecer e ficou deitado de bruços, sem se mover, de rosto enfiado no travesseiro. Estava sonhando, e seus sonhos eram todos meio estranhos, imaginava-se, na maioria das vezes em algum lugar da África, no Egito, num oásis. A caravana descansa, os camelos estão deitados, quietinhos, as palmeiras crescem ao redor, feito um círculo, todos almoçam. E ele não faz outra coisa senão beber água, direto do riacho que flui, rumorejante, ao lado. Está fresco, e a água azul e gelada corre, maravilhosa, pelas pedrinhas multicalares e pela areia pura, com lentejoulas de ouro. Nesse momento, ele ouviu claramente o relógio tocar. O jovem estremeceu, recobrando-se, soergueu a cabeça, olhou da janela e entendeu que horas eram e, de repente, levantou-se num pulo e recuperou de todos os sentidos, como se alguém o tivesse tirado do sofá. Aproximou-se, nas pontas dos pés, da porta, entreabriu-a com cautela e começou a escutar os sons lá embaixo, na escadaria. Seu coração palpitava terrivelmente. Porém não havia barulho pelas escadas, como se toda a vizinhança estivesse dormindo. Ele achou estranho e absurdo ter ficado nesse entorpecimento desde o dia anterior, sem fazer nada, sem nada ter preparado. Entretanto, o relógio dera, quem sabe, 6 horas. E de repente uma azáfama extraordinária, febricitante e desnorteada apoderou-se dele, tomando o lugar do sono e do torpor. De resto, não tinha muitas preparações a fazer. Ele empenhava todos os esforços em rememorar tudo e não esquecer nada enquanto seu coração continuava a bater descompassado, de forma que lhe custava respirar. Primeiramente precisava fazer um laço e costurá-lo no seu casaco, questão de um só minuto. Ele procurou debaixo do travesseiro e tirou. Do meio das roupas amontoadas uma velha camisa, suja e toda despedaçada. Arrancou dos farrapos dela uma fita, de um verchoque de largura e uns 8 verchoques de comprimento. Dobrou essa fita ao meio, despiu o seu largo e sólido casaco de verão, feito de um grosso tecido de algodão, a única roupa de cima que possuía, e pôs-se a costurar nele ambas as pontas da fita, do lado de dentro, sob o braço esquerdo. Suas mãos tremiam nesse meio tempo, porém ele conseguiu prender o laço, de modo que nada se percebia do lado de fora, quando tornou a vestir o casaco. A agulha e a linha, que tinha preparado havia tempo, estavam na gaveta de sua mesinha, embrulhadas num papel. Quanto ao laço, era uma artimanha muito astuta que ele próprio inventara, o laço se destinava ao machado. Não se podia, bem entendido, andar pela rua com um machado nas mãos, e precisar-se-ia segurá-lo com uma mão, se escondido sob o casaco, o que daria na vista. Agora que havia um laço do lado de dentro, era só enfiar nele a lâmina para que o machado ficasse pendurado tranquilamente, ao longo de todo o caminho, debaixo do braço, podendo o jovem também colocar a mão no bolso lateral do casaco e segurar o cabo do machado para este não se balançar. Como o casaco era muito largo, um verdadeiro sacão, não dava para perceber que Raskolnikov segurava alguma coisa com a mão, pelo bolso. Ele inventara esse laço 2 semanas antes. Feito isso, ele passou os dedos numa pequena fresta, entre o seu sofá turco e o chão, vasculhou-a perto do canto esquerdo e tirou o penhor preparado e escondido ali havia muito tempo. Não era, aliás, nenhum objeto a penhorar, mas sim um pedaço de madeira bem aplanado, cujo tamanho e espessura não excediam os de uma cigarreira de prata. Tinha-o encontrado por mero acaso, durante um dos seus passeios, no pátio de um prédio, no fundo do qual ficava uma oficina. Mais tarde, complementou a tabuinha como uma placa de ferro, lisa e fina. Provavelmente uma lasca de alguma coisa. Que também encontrara na rua, nesse ínterim. Juntou os 2 pedaços, sendo o de ferro menor que o de madeira, amarrou-os em cruz com um fio, e depois embrulhou, com esmero e certa faceirice, num papel branco limpo e atou com uma fitinha, também em cruz, fazendo o nó de modo que fosse bastante difícil desatá-lo. Fez isso para distrair, por um tempo, a atenção da velha, quando ela viesse a ocupar-se do nó, e ganhar, dessa forma, 1 minuto. E a placa de ferro tinha sido adicionada para aumentar o peso, a fim de a velha não adivinhar, ao menos no primeiro instante, que o penhor era de madeira. Tudo isso estava guardado, até o momento certo, debaixo do seu sofá. Tão logo tirou o penhor, ouviu um grito, algures no pátio. Já vai para as 7 horas. 7. Meu Deus, acorrendo à porta, ele voltou a escutar, depois pegou seu chapéu e foi descendo os 13 degraus da escada, prudente e silencioso que nem um gato. Tinha a coisa mais importante a fazer, furtar o machado da cozinha. Decidira havia muito tempo, usar naquele negócio um machado. Guardava também um canivete de jardineiro, mas, sem contar com o canivete nem, sobretudo com suas forças físicas, escolheu o machado de uma vez por todas. Vale notar, a propósito, uma peculiaridade referente a todas as decisões definitivas já tomadas por ele nesse caso. Todas elas tinham um detalhe estranho: quanto mais definitivas se tornavam, tanto mais feias e absurdas ficavam, de imediato, aos olhos dele.
Apesar da sua dolorosa luta interna, Raskolnikov não pôde jamais, em momento algum, acreditar que seus planos eram realizáveis, nesse tempo todo. E mesmo se ele chegasse, um dia, a planejar tudo até o ponto final e resolver em definitivo, mesmo se não lhe restasse nem sombra de dúvidas, até nesse momento acabaria rejeitando, parece, tudo, como algo absurdo, monstruoso e impossível. Restava-lhe, no entanto, uma infinitude de pontos não resolvidos e dúvidas. Quanto a arranjar um machado, essa ninharia não o preocupava nem um pouco, pois não havia nada mais fácil. É que Nastácia se ausentava de casa a cada minuto, especialmente à noite, ia correndo visitar os vizinhos ou fazer compras, e sempre deixava a porta escancarada. A dona não cessava de brigar com ela por causa disso. Então, era só entrar, no momento certo, na cozinha, pegar furtivamente o machado e, uma hora depois, quando tudo já tivesse terminado, retornar e pô-lo de volta. Contudo, havia dúvidas, ele retorna uma hora depois para pôr o machado no mesmo lugar, e Nastácia já está lá de novo. Cumpre-lhe, nesse caso, ir embora e esperar até ela sair outra vez. E se ela der, nesse meio tempo, pela falta do machado e começar a procurá-lo aos gritos? Eis aí uma suspeita ou, pelo menos, um motivo para suspeitar. Mas tudo isso eram apenas ninharias, a respeito das quais ele sequer começara a pensar, inclusive, por falta de tempo. Pensava no principal, deixando as ninharias até que ele mesmo se convencesse de tudo. E este último parecia-lhe decididamente irrealizável. Ao menos, a impressão era assim. Por exemplo, ele não conseguia, de modo algum, imaginar que deixaria, em certo momento, de refletir, que se levantaria e simplesmente iria lá. Até seu recente ensaio, isto é, sua visita com o intuito de examinar definitivamente o local, fora ensaiado sem seriedade. Vou lá, digamos, e faço uma tentativa, em vez de sonhar. Pois ele não aguentou, desistiu e fugiu, com raiva de si próprio. Entretanto, toda a análise, no sentido de resolução moral da questão, já parecia terminada, sua casuística ficara afiada feito uma navalha, de modo que ele não achava mais, dentro de si, objeções conscientes. Nesse caso, todavia, não dava crédito a si mesmo e procurava argumentos, maquinal e teimosamente, por toda a parte, às cegas, como se alguém o compelisse e obrigasse a fazê-lo. E o último dia, que viera assim tão de improviso e resolvera tudo de vez, exerceu sobre ele um influxo quase totalmente mecânico, como se alguém o tivesse pegado na mão e arrastado-a com uma força sobrenatural, de maneira irresistível e cega, sem contradição. Como se a borda de sua roupa ficasse presa na roda de uma máquina e esta começasse a puxá-lo. De início. Aliás, muito tempo antes. Raskolnikov cismava numa coisa, porque quase todos os crimes eram investigados e punidos com tanta facilidade e porque os rastros de quase todos os criminosos se tornavam tão manifestos. Chegou, aos poucos, a várias conclusões curiosas. Em sua opinião, a causa primordial não consistia apenas na impossibilidade material de ocultar o crime, mas principalmente no próprio criminoso, o qual se via exposto, no momento do crime, a certo enfraquecimento da vontade e do juízo, quase sempre substituídos pela fenomenal leviandade infantil, naquele exato momento em que ele mais precisava de raciocínio e cautela. O jovem estava convicto de que essa perda de razão e esse desânimo se apossavam do homem como uma doença, desenvolvendo-se gradualmente e alcançando-o ápice pouco antes de este cometer o crime, mantendo-se no mesmo estado no próprio momento do crime e algum tempo depois, a julgar pelo indivíduo, e passando, a seguir, como sintomas de qualquer doença. A questão era se aquela doença acarretava o crime ou se, pelo contrário, aquele crime, devido a sua natureza particular, sempre vinha acompanhado de uma espécie de doença, porém o jovem ainda não tinha condições de resolvê-la. Chegando a tais conclusões, Raskolnikov decidiu que, no seu caso pessoal, não haveria semelhantes reviravoltas mórbidas, e que o seu juízo e a vontade permaneceriam intactos e inalienáveis, durante toda a realização do desígnio, pelo único motivo de o desígnio dele, não ser crime. Deixemos de lado todo aquele processo por meio do qual ele tomara a tal decisão. Mesmo sem isso, já nos adiantamos demais. Acrescentemos apenas que as dificuldades reais e meramente físicas do seu plano desempenhavam, de modo geral, o papel mais secundário em sua mente. É só preservar, no tocante a elas, toda a minha vontade e todo o juízo, e elas serão todas vencidas, na hora certa, quando eu tiver de explorar, até o menor detalhe, todas as minúcias daquele negócio. Porém o negócio não começava. Como dantes, o jovem não dava o mínimo crédito às suas decisões definitivas e quando chegou a hora, tudo aconteceu de outra maneira, espontânea e quase inesperada. Uma ínfima circunstância colocou-o num impasse, antes ainda que ele tivesse descido a escada. Acercando-se da cozinha da locadora, cuja porta estava, como sempre, escancarada, o jovem a examinou de soslaio cautelosamente, para ver se a própria dona da casa não se encontrava porventura lá, na ausência de Nastácia, e se as portas do quarto dela estavam bem fechadas. Queria ter certeza de que não toparia com ela quando fosse pegar o machado.
Qual não foi seu espanto quando ele viu, de repente, que além de estar dessa vez na cozinha, Nastácia cumpria uma tarefa, tirava as roupas lavadas de uma cesta e pendurava-as no varal. Vendo o jovem passar, a criada parou de pendurar as roupas, voltou-se para ele e fitou-o durante toda a sua passagem. Ele desviou os olhos e foi embora, como se não reparasse em nada. Porém, o negócio estava feito, não haveria mais Machado. Raskolnikov ficou profundamente abatido. Por que é que pensei? Refletia, descendo até o portão, por que é que pensei que justamente nesse momento ela não estaria em casa? Por quê? Mas porque mesmo tinha a certeza disso. Estava abalado, até humilhado de certa forma. Queria zombar de si próprio enraivecido. Uma obtusa fúria animalesca fervia nele. Parou, pensativo, ao pé do portão. Ir para a rua e passear para inglês ver seria asqueroso, voltar para casa, mais asqueroso ainda. Que oportunidade se perdeu para sempre! Murmurou o jovem, plantado, sem objetivo algum, junto do portão, em face da guarita escura do zelador, também aberta. De súbito, ele estremeceu vendo algo brilhar ali, no cubículo do zelador situado a 2 passos, debaixo de um banco à sua direita. O jovem olhou ao redor, nenhuma alma viva. Aproximou-se, nas pontas dos pés, da guarita, desceu 2 degraus e chamou pelo zelador em voz baixa. Isso aí, não está em casa. De resto, deve andar por perto, já que deixou a porta aberta. Raskolnikov adentrou, num ímpeto, a guarita e pegou o machado que estava debaixo do banco, entre 2 achas de lenha, logo o acomodou dentro do laço, pôs ambas as mãos nos bolsos e saiu da guarita, sem ninguém o ter visto. Se não for o juízo, será o demônio. Pensou com um sorriso estranho. Esse acaso o animará excepcionalmente. Ele seguia seu caminho de modo silencioso e pausado, sem pressa, para não atrair nenhuma suspeita. Olhava pouco para os transeuntes e mesmo a buscava não os encarar, comportando-se com a maior discrição possível. Lembrou-se do seu chapéu. Meu Deus! Tinha dinheiro, antes de ontem, e não o troquei por um casquete. Uma injúria surgiu-lhe no íntimo. Olhando, de passagem, para dentro de uma lojinha, ele viu um relógio de parede que mostrava 7h10. Precisava apressar-se e, ao mesmo tempo, fazer um rodeio, chegando ao prédio do outro lado, imaginando, às vezes, tudo isso antes. Ele pensava que sentiria muito medo. Porém não tinha muito medo agora, ou melhor, não tinha medo nenhum. Eram os pensamentos alheios ao assunto que o ocupavam nesse instante, aliás, por pouco tempo. Passando ao lado do jardim de Yusupov, até se pôs a cismar na construção dos altos chafarizes que deixariam o ar bem fresquinho em todas as praças. Chegou, aos poucos, à conclusão de que, se o jardim de verão englobasse todo o campo de Marte e mesmo se unisse ao jardim do Palácio Mikhailovsky, seria uma coisa bela e utilíssima para a cidade de Chofre. Ficou interessado com o seguinte: por que razão os habitantes de todas as grandes cidades são não apenas obrigados, como especialmente propensos a morar naqueles bairros urbanos que não têm jardins nem chafarizes, mas só sujeira, fedor e porcaria de toda espécie? Recordou, nesse momento, seus próprios passeios pela Senaia, e recuperou por um minuto os sentidos. Que bobagem! Pensou. Não, é melhor não refletir em nada. Aqueles que vão para o cadafalso é que de certo se agarram assim a todas as coisas que encontram pelo caminho. Essa ideia veio-lhe à mente como um relâmpago, e ele mesmo se apressou em apagá-la. Contudo, já estava perto, eis ali o prédio, eis ali o portão. De súbito, um relógio tocou algures uma vez só. O que é isso? Já são 7h30. Não pode ser, o relógio deve estar adiantado. Felizmente tudo correu às mil maravilhas, no portão também. Nesse mesmo instante, como que de propósito, uma enorme carroça de feno entrava no pátio, encobrindo totalmente o jovem, ao passo que ele atravessava o portão. Tão logo a carroça entrou, Raskolnikov virou rápido à direita. Ouviam-se do outro lado da carroça algumas vozes que discutiam aos gritos. Todavia ninguém o avistou nem se deparou com ele. Muitas janelas, que davam para o imenso pátio quadrado, estavam abertas nesse momento, mas ele não levantou a cabeça, não tinha mais forças. Já estava perto da escadaria que levava ao apartamento da velha, era só passar o portão e virar à direita. Já estava na própria escada. Ao retomar fôlego, ele apalpou mais uma vez e ajeitou o machado, depois começou a subir a escada, prudente e silencioso, todo ouvidos, a mão sobre o coração palpitante. Entretanto a escada também estava vazia, e todas as portas fechadas, de modo que o jovem não encontrou ninguém. No segundo andar havia um apartamento desocupado, de portas abertas, mas os pintores que trabalhavam ali não repararam nele. O jovem ficou parado, pensou um pouco e continuou a subir. De certo seria melhor se eles não estivessem lá, porém, há mais 2 andares em cima. Eis, afinal, o 4º andar, eis a porta, eis o apartamento em frente, vazio. O apartamento do 3º andar, que se encontrava sob o da velha, também estava vazio, segundo todos os indícios. Ao desocupá-lo, os moradores tiraram o anúncio pregado às portas. Raskolnikov arquejava.
Chegou a pensar, por um instante apenas, e se fosse embora. Contudo, não o respondeu a si próprio e pôs-se a escutar. Havia profundo silêncio no apartamento da velha. Depois prestou de novo atenção aos ruídos da escadaria, ficou escutando por muito tempo. Em seguida, olhou, pela última vez, ao redor e aprumou-se, voltando a apalpar o machado dentro do laço. Será que estou muito pálido? Pensou. Será que estou por demais aflito? Ela é desconfiada. Não é melhor esperar mais um pouco, até que o coração se aquiete? No entanto, seu coração não se aquietava, mas, pelo contrário, batia, como que de propósito, mais forte, mais forte, mais forte. Ele não aguentou, estendeu lentamente a mão para a campainha e tocou. Meio minuto depois, tocou outra vez, mais alto. Nenhuma resposta. Não adiantaria continuar tocando, até seria inconveniente. Por certo, a velha estava em casa sozinha e não abria devido à sua desconfiança. Ele conhecia em parte os hábitos dela. Tornou a grudar a orelha na porta. Não sabia se seus sentidos estavam tão aguçados assim, seria difícil supor aquilo, de modo geral, ou se realmente dava para ouvir bem, mas percebeu, de repente, um cauteloso ruído da mão, rente da fechadura, e o farfalho do vestido contra a própria porta. Alguém estava plantado, igual a ele, do lado de dentro, e escutava com atenção, às escondidas, e parecia também grudar a orelha na porta. O jovem se moveu de propósito e murmurou alguma coisa, mais alto para evitar a suspeita de que quisesse esconder-se, e depois tocou a campainha pela terceira vez, calma e seguramente, sem sombra de impaciência. Lembrando-se disso, mais tarde, com toda a clareza. Esse momento ficaria para sempre gravado em sua memória, ele não o conseguiria entender como criara tamanha astúcia, ainda mais que sua mente se obscurecia, de vez em quando, e seu corpo quase cessava de obedecer-lhe. Passado um instante, ouviu alguém destrancar a porta. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.